Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 183. Diálogo com as sombras, Hermínio Corrêa Miranda, teoria e prática da doutrinação. Então, outros participantes que chegam na casa espírita, né? Porque a casa espírita é uma oficina de trabalho, é uma oficina de aprendizado. Então, ali, aquele novo integrante, ele aprende que o trabalho é muito mais humilde, que exige muita dedicação, muita dedicação. Pois é interessante, nós nos dedicamos muito ao nosso trabalho, que se chama emprego, o nosso ganha-pão. Mas por quê? Porque nós sabemos que se nós não nos dedicarmos, nós perdemos o emprego. E se nós perdemos o emprego, as contas chegam e a pessoa passa por dificuldades. Mas é interessante, por que nós somos assim, muito dedicados apenas no ganha-pão da matéria? E quando se trata do ganha-pão da alma, do espírito, nós vacilamos. Por que será? Por que será que nós não acreditamos? Eu estou me incluindo porque isso faz parte da humanidade, até porque eu acredito. Mas por que será que a humanidade não acredita? Você fala, entra no ouvido, sai no outro. Muitos creem sim, outros não creem na imortalidade da alma. Então, a reforma íntima, os trabalhos na casa espírita, séria, exige dedicação, esforço concentrado, renúncia, conforme nós estávamos dizendo no vídeo anterior, renúncia, que só depois que nós renunciamos a tantas coisas é que nós percebemos que não tínhamos necessidade tanto daquilo. Tem pessoas que não conseguem renunciar, abrir mão de vícios pecaminosos. A evolução dele que está em jogo e ele não abre mão. O indivíduo, ele aprende que é preciso ter paciência, dedicação, benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Ele aprende, mas ele tem que se entregar, ele tem que dedicar. Então o grupo não se reúne para divertir-se com espíritos.
esses indivíduos que são orientados na casa espírita pelos atendentes, eles ficam sabendo que o grupo ali, naquela casa espírita séria, não se reúne para divertir-se com espíritos, mas para servir e aprender. Para servir e aprender. Não esperemos revelações extraordinárias, destinadas a abalar o mundo. Não esperemos revelações extraordinárias. Às vezes, eu posso dizer isso com todo respeito, eu sei de tantas coisas que os bons espíritos me fornecem, me passam. Eu vou usar o termo, eu recebo tantas revelações dos espíritos, eles me revelam tantas coisas. Eu sei de tantas coisas, mas a prudência que eu possuo, eu guardo comigo. Você já ouviu aquele ditado que diz assim: são segredos que quando eu morrer eu vou levar comigo. Então eu sei de tantas coisas. Às vezes só de me aproximar de certas pessoas, eu já, só de me imantar nas energias daquelas outras pessoas, eu praticamente fico sabendo praticamente quase tudo que aconteceu em 24 horas, 48 horas, uma semana, 2 semanas, e eu fico caladinho. Você pode não acreditar, mas muitas pessoas, eu fico sabendo quando elas vão desencarnar. Pode chamar de mistificador, não tem problema não. Pois eu que tenho que acreditar em mim. Muitas pessoas eu sei quando elas vão desencarnar, só que eu não posso falar nada. Eu fico caladinho. Com coisa que... Às vezes tem pessoas que comentam comigo, vêm comentar comigo. Ah, porque fulana não está passando bem, cicrano não está passando bem. Só para ver se eu comento alguma coisa. Eu fico caladinho. Eu costumo assim dizer assim, é isso mesmo, não é fácil, né? Não é fácil. Mas nós temos que ter paciência, né? E assim eu vou levando. Então, não esperemos revelações extraordinárias. Quem busca o Espiritismo não deve buscar o Espiritismo com interesse de revelações extraordinárias, destinada a abalar o mundo, nem convívio com os espíritos redimidos, que fiquem à nossa disposição para responder a qualquer pergunta ou fazer qualquer favor. Então, muitas pessoas, com todo respeito, acham que os espíritos, eles se encontram na pátria espiritual para nos servir 24 horas. Eu me mantenho conectado aos bons espíritos, eu me conecto a eles toda vez que eu quero, mas não significa que quando eu me conecto a eles, eles estão do meu lado. E sim nas colônias, trabalhando, executando as suas funções, através do pensamento, há conexão.
pois não pensemos que os espíritos permanecem ao nosso lado. Vira à esquerda, vira à direita, vá em frente, pare, fale isso, fale aquilo, não fale nada. Pague, não pague. Como tem uma denominação religiosa aqui no Brasil, que os fiéis foram orientados por aquele responsável pela denominação, que eu não vou dizer o nome, por uma questão de ética. Os fiéis foram orientados por aquele líder daquela denominação religiosa a pegar todas as dívidas bancárias e ir lá na agência à noite e passar aquela duplicata na porta do banco e dizer mais ou menos assim: o meu Deus, o Deus de fulano de tal, vai quitar essa dívida para mim. E o pior é que tem muitas pessoas que, compradas por esses líderes religiosos e mafiosos aqui do Brasil, no outro dia eles apresentam documentos falsos nos testemunhos de que Deus quitou as suas dívidas no banco. Uma pessoa estava devendo quase 200 mil reais. 3 dias depois ela foi no banco, tirou o extrato, não estava devendo mais nada. Quem pagou? O microfone na boca da pessoa. Quem pagou tua conta no banco? Deus. Oh, Deus, esse Deus não tem nada que fazer mais, não. Então, os espíritos eles não ficam à nossa disposição. Tem pessoas que tropeçam, é culpa dos espíritos. Se chove, é culpa dos espíritos. Se molha a roupa, é culpa dos espíritos. Tudo culpa dos espíritos. Conforme já dissemos em vídeos anteriores, né? Quando você desencarnar, você vai para o umbral e os espíritos eles vão para planos mais elevados, porque todo mérito foi deles, não foi teu. Por outro lado, companheiro ou companheira sem mediunidade ostensiva, isso sem a ostensiva, né? Porque todos somos médiuns, nós já dissemos isso em vídeos anteriores. Pode deixar-se envolver pela frustração, se não tem condições de receber espíritos. Olha aqui para você ver. Escrever páginas psicográficas, ver ou ouvir os companheiros desencarnados. Muitos buscam aderir aos grupos na esperança de que isto aconteça e de uma hora para outra. Muitas pessoas ficam frustradas, conforme já dissemos lá no início. Muitas pessoas ficam frustradas se elas não conseguem psicografar, receber o mentor da casa, receber algum espírito, escrever livros, né? Então ela fica frustrada. Muitas pessoas até abandonam a casa espírita por esse motivo. Então, tem muitas pessoas que me dizem assim: Luiz, você ficou sabendo que aquela pessoa, fulano de tal, que frequentou o espiritismo durante 20 anos, abandonou o espiritismo e hoje é um evangélico, é um católico. Você está sabendo disso?
Não, estou sabendo por você. Mas qual o problema? Ora, Luiz, vai ser cobrado muito dessa pessoa. Você não acha? Essa pessoa vai responder demais perante Deus por ter abandonado o Espiritismo. Porque trabalhou 20 anos no Espiritismo. Foi espírita durante 20 anos. Já aconteceu essa história comigo, já que eu estou contando. Pessoas me vêm e me dizer isso. E depois abandonou tudo e foi para o catolicismo, e foi para o evangélico, foi para isso. Você não acha que essa pessoa vai responder demais? De forma nenhuma, minha irmã. Foi até uma bênção essa pessoa ter reconhecido a não capacidade dela. Foi até bom ela, a tempo, ter reconhecido que espiritismo não é para quem quer, e sim para quem aguenta. Reforma íntima, conhecimento, reforma moral. Graças a Deus que ela reconheceu a tempo. Porque eu não sei se você sabe, muitas pessoas são espírita, mas não absorvem o que o espiritismo tem para oferecer. Então, toda pessoa que é espírita e que não absorve o que o espiritismo tem a oferecer, esse é um místico. Ele vai à igreja católica, ele vai a um benzedor, ele vai a um cartomante, ele vai a essas pessoas, os pais de santo, ele vai àqueles que jogam os búzios, enfim, ele vai para tudo quanto é lado, porque ele não é um espírita, ele é um místico. Então, ele encontra-se no espiritismo, ele diz que é espírita, mas ele não consegue absorver o que o espiritismo tem a oferecer. Por isso, todo aquele espírita ou todo aquele que abandona o espiritismo é porque ele não conseguiu absorver o que o espiritismo tem a oferecer. Por isso, não está errado. É melhor que a pessoa saia do espiritismo mesmo. É melhor que a pessoa volte lá para aquelas religiões anteriores, onde ele se encontrava. Aí lá, a situação é essa, ó. Senta, levanta, senta, ajoelha, levanta, senta, senta, levanta. Sinal da cruz. Sinal disso, sinal daquilo. Levanta, senta, senta, levanta, senta, levanta, levanta, senta. Tem pessoas que não conseguem se desapegar do ritual. Ele gosta do ritual. Gosta de pegar na mão das pessoas. Paz de Cristo, paz do Senhor, paz de Jesus. Gosta de colocar o dinheiro ali dentro daquela, daquela vasilhazinha que eles passam recolhendo. É uma forma de botar para fora o egocentrismo. É uma forma. É porque a pessoa ainda não conseguiu se desapegar, ele não conseguiu renunciar àquele vício. Porque não existe só o vício da bebida e da droga.
existem os vícios dos rituais. Igualzinho as pessoas que têm toque. As pessoas que têm toque, elas mexem na fechadura da porta 10 vezes, elas fecham a janela 10 vezes, elas fecham o registro da água 10 vezes, ela lava o prato 10 vezes. Toque. Mas por que a pessoa tem toque? Primeiramente, toque é uma obsessão, é uma síndrome obsessiva. Mas por que a pessoa tem essa síndrome? Porque ela prefere manter aquele vício obsessivo do que renunciar àquele vício obsessivo. Porque renunciar àquele vício é trabalhar. Hora que vem o sentimento de tocar na fechadura novamente, não toque. Renuncia essa vontade. Hora que a pessoa vem à mente dela a vontade de lavar o prato 10 vezes, renuncia. Lave uma vez só. Renuncia. Sente vontade de varrer a casa 10 vezes, renuncia 9 vezes. Mas a pessoa prefere cultivar o vício. A pessoa prefere cultivar o ritual do que trabalhar. Aí depois, culpa os obsessores. Ora, os obsessores, eles só se utilizam-se daquilo que eles encontram em nós. Por exemplo, eu trago de existências passadas vícios diversos. Vamos pensar assim, o vício da bebida. Então, cabe a mim ir no bar e pedir uma pinga. Não foi o espírito que me induziu a primeira vez a ir no bar e pedir uma pinga. Eu, alma, eu, espírito, eu, viciado, eu, obsidiado, porque nós podemos nos obsidiar. Eu que não renunciei esses vícios em vidas passadas e não busco nesta existência também a renúncia, eu vou ao bar, me obsidiando, e peço uma pinga. Quando eu jogo aquela bebida no organismo, aí sim, eu abro as portas psíquicas aos espíritos obsessores que sugam aquelas energias correspondentes àquela substância. Mas vejamos, é o médio quem bebe, é o médio quem fuma, é o médio quem come o arroz com feijão, não é espírito. Ah, porque o espírito pediu uma galinha preta, o espírito pediu vinho, o espírito pediu fumo. Não. Não foi o espírito que pediu nada. Quem pediu foi o médium. Pode ser que intuído por aqueles espíritos, sim, mas é o médium quem pede. E ali, os espíritos, eles se alimentam daqueles elementos fluídicos, tóxicos, do fumo, da bebida e
da ave que foi sacrificada. Então, olha para você ver a diferença. Então, não fiquemos atentos, não, para ver o que acontece. Então, muitos buscam aderir aos grupos na esperança de que isto aconteça de uma hora para outra. Ah, me disseram que eu tenho a mediunidade de psicografia. Aí a pessoa frequenta 1 mês e meio, abandona o centro. 1 mês e meio só. Sendo que a pessoa precisaria trabalhar uns 50 anos. Então, até o próximo vídeo.